Nesse vídeo a gente vai apresentar o funcionamento aí do sistema do projeto de automação residencial utilizando o sistema operacional de tempo real, o FreeRTOS. A gente conseguiu aplicar de forma bem sucedida no meu controlador ESP32. Ah, bem, iniciando aqui, a gente inicializou fez o incluo das principais bibliotecas, principalmente do FreeRTOS e no que nós utilizamos aqui, que foram tasks, o semáforo binário, o Event Groups, e também a gente fez a questão do SP-Time para poder medir o tempo de processamento de cada task, e o GPIO para poder trabalhar com as interrupções. A gente fez um define do pino 0, que na placa de desenvolvimento do ESP existe um botão de boot, onde a gente consegue trabalhar com ele. A gente declarou alguns handles para poder trabalhar com a questão da interrupção, do semáforo Event Groups e o handle da notificação. Aqui na PP, na main, a gente inicializou o pino, colocamos ele como um modo de entrada e desativamos o pull-up dele. E fizemos e setamos ele como a interrupção para borda positiva, né? O pós-edge. Inicializamos aqui a fila, o Event Groups e também o semáforo binário. A estrutura aqui das tasks foram basicamente passar o endereço de cada função, colocar o nome e a stack, colocamos uma stack padrão aqui para todas, não passamos nenhum parâmetro. A questão de prioridade também ficou majoritariamente um e não tem nenhum handle, com exceção de notificação, que a gente precisou trabalhar com o Reno para poder passar essas notificações de funções críticas, como a task de fumaça e temperatura. Então, baseado num valor aleatório que foi gerado, se tiver muito alto, ele consegue ativar essa task aí, a periódica, para poder fazer esse alerta. Bem, a construção padrão aqui das tasks foram basicamente trabalhar com a mensuração do processamento. Para os números, a gente simulou a geração de valores usando a função random. A gente conseguiu obter valores satisfatórios. E basicamente essa é a estrutura básica de todas as funções, considerando que a gente precisou fazer uma implementação de tratamento delas nas próprias funções. Então, vamos mostrar o funcionamento na prática aqui, como é que está acontecendo, para a gente mostrar a interrupção e tudo mais. Vamos inicializar. Bem, então a gente já consegue observar aqui. Deixa eu pausar aqui. Então, ele conecta com Wi-Fi, ele fala que conseguiu fazer uma conexão estável baseado no número aleatório, então tá tudo ok. Ele mediu o tempo da execução, que deu 975 microsegundos. Em seguida, ele liberou com o semáforo binário a task de MQTT, e então, após ele ter liberado a task de MQTT, ok, não teve nenhum problema lá, ele conseguiu com essas duas tasks fazer ativar o Event Group. Então ele ativou os dois bits, então ele já logo em seguida aqui a gente consegue ver a task de envio de dados, então ele consegue enviar dados e ele também mostra ali um período de execução. A task de temperatura apareceu antes porque a gente tem dois núcleos trabalhando, e basicamente na task de temperatura a gente consegue ver o valor aleatório e daí ele consegue tratar isso aí colocando alguma mensagem para o usuário. Task de presença também, a task de fumaça. Então, numa fumaça ele gera o 01 ali, baseado nisso a gente consegue dizer alguma coisa. E daí a gente parece uma task de notificação de incêndio aqui. Então, ele diz aqui, há incêndio. Então, ele ativa a task periódica para poder fazer esse alerta aí para o usuário. Então, a gente consegue ver também a questão da umidade,
que é algo parecido com o mesmo trabalho com a task de temperatura. E a questão da interrupção, como a gente consegue observar agora, eu estou apertando, ó, veja só. Aqui, ó, task de temperatura, ou melhor, task de campainha. Então, a campainha foi ativada, a gente consegue colocar um contador dizendo quantas vezes foi ativada essa task. Então, basicamente, o projeto está estruturado dessa forma, com valores aleatórios, daí a gente consegue fazer o tratamento deles, com observação da task a periódica de notificação que consegue ser ativada baseado lá naquele tratamento de informações e passar isso para o usuário. Então, o usuário consegue ter todas essas informações à disposição. E é isso aí, a gente conseguiu apresentar e criar o projeto com sucesso. E agradeço ao professor e aos colegas da turma.